Ok, estamos ao vivo aqui. Aguardar aqui alguns segundos. O pessoal começar a entrar. Já estamos aí com algumas pessoas entrando. Ok, pessoal que está chegando aí, boa noite a todos. Vamos aguardar aqui mais alguns segundinhos para a gente iniciar aqui o nosso evento, mais esse webinar da CIACOM, hoje falando de um tópico extremamente relevante. Bom, já temos aí mais de 10 pessoas na sala. Então é isso, pessoal, boa noite. Agradecendo aí todos os inscritos aí nesse webinar, novamente mais um webinar da CIACOM. Dessa vez trazendo um tema que consideramos todos aqui no segmento e dentro do segmento de armazéns gerais extremamente relevante, que é sobre faturamento de serviço, tá? E para bater esse bate-papo conosco aqui hoje, está aqui conosco nosso querido Vilmatan Araújo, carinhosamente chamado aqui dentro da CIACOM de Araújo, tá? Por um motivo bem simples, né, Vilmatan? Isso. Dado ao primeiro nome. Agradeço aí a tua disponibilidade para a gente poder bater um papo aqui com o pessoal. Temos aqui hoje presentes clientes, temos aqui pessoas do segmento, enfim. E a nossa ideia aqui hoje, viu, Araújo, é justamente bater um papo aí para que você conte um pouco da tua experiência sobre esse tópico específico de armazéns gerais, até porque se é com as nossas aplicações, as nossas soluções acabam abrangindo mais coisas, mas hoje o nosso tópico específico é falar um pouco sobre faturamento aí dentro do segmento de armazéns gerais e dentro desses 50 minutos, uma hora aqui, a gente bater um papo aí e interagir com o pessoal, tá, que já está entrando aqui na sala. E também, pessoal, caso vocês queiram fazer aqui algum questionamento, podem direcionar aí para o chat, se a gente conseguir responder a todos, talvez algum outro a gente não consiga, e depois a gente pode entrar em contato para poder falar a respeito do tópico específico. Bom, Araújo, para começar, gostaria que você se apresentasse, falar um pouco aí sobre o que você desempenha hoje dentro da CIACOM e um pouco da tua experiência referente a projetos aí, focados principalmente nessa parte de subida de armazéns gerais no que tange faturamento de serviço. Ok? Contigo. Ok. Boa noite a todos. A Fê já falou, né? Meu nome é Vilmatan Araújo, mas aqui dentro é só Araújo, para facilitar para todo mundo, para clientes, para o time como um todo. Então, hoje eu estou como gerente de projetos aqui na CIACOM, já tem um longo tempo aqui de trabalho, a gente já vou para mais de 9 anos aqui trabalhando com vocês, e aí percorri alguns departamentos aqui dentro, e hoje eu estou na área de projetos, né, gerenciando projetos. Também tem comigo o time de implantação, que é onde, de fato, a gente tem um maior contato com o nosso cliente, e a gente consegue extrair informações importantes para a evolução da nossa ferramenta, né? Então, hoje, eu, Araújo, estou fazendo isso na CIACOM. Muito junto também com o comercial, tentando identificar as necessidades e sempre ligando o comercial, implantação e projetos, para que a gente consiga, de fato, evoluir e entregar cada vez melhor, mais, né, melhorias na nossa ferramenta. Perfeito. E fala aí um pouco a respeito dessa tua experiência em relação a serviços, alguns projetos complexos, né, que como a gente atua diretamente com alguns projetos um pouco mais complexos, como eu disse, e outros mais simples em relação a armazém geral. Conta um pouco sobre a tua experiência em subir projetos aí. Hoje, diretamente, você não acaba não subindo os projetos, mas você participa de cada contrato que a gente traz novo para o mercado, a gente tem o desafio aí de colocar novos armazéns, e todo ano surgem novos armazéns, a gente colocar novos armazéns para poderem faturar, né? Uhum. Então, de projetos bem importantes que a gente conseguiu subir, eu ainda não fazia parte do time de projetos ainda, né? Então, foi uma das coisas que despertou também essa vontade de participar da construção da ferramenta. Então, a gente tem alguns players importantes aí, e um desses projetos que eu participei, a gente trouxe bastante inovação, eu digo, na forma de calcular serviço. Antes, a CIACOM calculava alguns serviços diários, quinzenais, e
teve alguma desses projetos importantes que eu participei, onde a gente fez a implementação de um tipo de cobrança novo. Então, foi bem importante a gente ir para o cliente, entender a necessidade dele, né? Eu, na época, estava fazendo suporte e implantação, então ir para lá, entender como que ele calculava aquele serviço, ver que a ferramenta, às vezes, não atendia ele naquela forma que ele cobrava, até mesmo por ser em outro estado, não está aqui dentro do estado de Goiás. E aí a gente, identificando isso, conseguiu construir uma solução para esse cálculo. Então, um dos desafios grandes e importantes que eu participei foi esse projeto para esse novo tipo, né, essa nova modalidade de cálculo. Que hoje é a quinzena móvel, né, que a gente vai falar mais dela para frente aí. Bacana. E durante todo o tempo aqui no time de implantação, a gente se depara com essas peculiaridades, né, de cada estado, de cada região, e aos poucos a gente vai ajustando. Não tão com tanto impacto como foi uns 2 ou 3 que eu tive oportunidade de participar, mas na maioria a gente traz alguma coisa de proveito, nem que seja para ajustar algum relatório, para deixar mais fácil a vida da galera. Bacana, perfeito. Bom, vou dar início aqui a uma apresentação que vai servir como guia aqui para a gente poder bater esse papo, tá? Ok, acho que já está aí no ar. Então, hoje a gente foca sobre essa estratégia para aumentar o faturamento do armazém, tá, pessoal? Então, esse é o nosso tópico, tá? As apresentações nós já fizemos aqui. E para compartilhar, deixa eu só ajustar essa questão aqui, beleza? Já estamos aí. Bom, antes de entrar especificamente sobre a falar sobre cobrança e faturamento de serviços, né, eu gostaria de pontuar alguns itens aí que são extremamente relevantes, tá? O primeiro deles diz a respeito do crescimento da produção agrícola, tá? Então, o Araújo, como bem falou, está aí já conosco aqui na SEACOM há 9 anos, tá? E de lá para cá, a safra só vem dado saltos e mais saltos em relação à questão de produtividade, tá? Eu, que já estou no segmento há bastante tempo, né? Os cabelos que não estão na cabeça não mentem, né? Já iniciei nesse projeto aqui já há mais de uma década, mais um pouquinho do que isso, quase 2. Então, nesses praticamente 2 décadas trabalhando nesse segmento, eu vi as safras que eram extremamente tímidas e nós acabamos de sair, né, Araújo, agora de uma chamada, eu sempre coloco safrinha, que de safrinha já não tem mais nada, dados os volumes, que acho que até em termos de emissão de documentos fiscais, nós batemos, acho que um recorde, foi na safrinha, inclusive, em detrimento da safra, não me recordo, mas o volume foi bem significativo e cada ano que passa, ele aumenta mais. Sim. Exato. Então, nós temos aí, o Brasil pode colher na próxima safra, só para números grandes aqui, né, um dado da própria Conab solta aí, 287 milhões de toneladas, tá? Um aumento de 8% em relação ao ciclo anterior. Se a gente for perceber, o aumento de área praticamente ele é muito pequeno e a produtividade a cada ano aumentando de maneira mais significativa. Então, você tem alguns desafios para o setor de armazenamento, né? O primeiro deles que eu posso dizer é que o volume cresce, tá? E o espaço de colheita da safra, talvez o Araújo vai lembrar disso, mas a gente tinha uma safra um pouco mais dilatada em termos de prazo. E hoje em dia a gente tem um estresse muito grande, porque as colheitadeiras estão cada vez mais potentes, mais linhas, mais capacidade de plantio, e as colheitadeiras idem. Então nós temos o quê? Várias regiões, vários produtores colhendo praticamente já, assim, de maneira muito rápida e ao mesmo tempo. E com isso sobrecarrega o nosso querido armazém geral, ou seja, a quantidade de fila de caminhão chegando ao mesmo tempo requer um volume maior de armazéns, obviamente, de estrutura de recepção desses grãos, tá? Então, nós temos aqui que somente da safra da soja, para citar para o ano que vem, a gente tem uma estimativa de 133 milhões de toneladas de soja, tá? E, por outro lado, nós temos a questão da capacidade, tá? Então, segundo o IBGE, a capacidade de armazenamento agrícola chega a 177. Lembrando que esses 177, muitas vezes, são armazéns que não estão efetivamente em condições de receber grãos, tá? Então, tem armazém até que trabalha com ensacado, uma série de situações que não são, talvez, armazéns propícios aí para poder receber essa quantidade enorme de grãos que estão entrando, tá? E a recomendação da FAO, se a gente for olhar, é de 1,2. Então, nós temos, efetivamente, isso não é generalizado, mas existem regiões no Brasil onde você tem realmente necessidade de ampliação de armazéns gerais, tá? Então, isso é um fato. Costuma-se dizer, então, que nós temos praticamente armazéns sobre rodas, ou seja, os grãos colhidos estão dentro dos caminhões com destino ou às indústrias ou
diretamente aos portos, tá? E qualquer problema que se tem, como, por exemplo, eu já vivenciei durante esses longos anos participando do setor, que em determinados momentos você vai ter excesso de chuva, por exemplo, e você não consegue colher o grão, levar para o armazém, e a falta de caminhões, às vezes, pode impactar diretamente na qualidade do grão que está se colhendo. Então, temos o desafio e a quantidade de grãos aumentando a cada ano, a tendência é ainda de aumento, porque o Brasil tem ainda capacidade de ampliar a sua produção, talvez o único país com dimensões continentais que consiga suprir o mundo com a necessidade de grãos e proteína para exportação, enfim, para alimentar o mundo mesmo. Então, temos aí esses dois parâmetros, né? Crescimento da produção e a necessidade de mais armazéns. Ok. Agora, falando um pouco sobre a importância da armazenagem, né? Estava até comentando contigo, né, Araújo, essa semana aí, sobre a quantidade e a importância que tem em relação às responsabilidades de um armazém em si, né? Então, a gente tem responsabilidade, vamos colocar aqui, a respeito de capacidade, ou seja, quando eu falo capacidade, né? Então, muitos armazéns, eles têm, por exemplo, vamos pegar um caso clássico, talvez, de um produtor rural, que começa construindo ali uma unidade de armazenamento, talvez para 90 mil sacas ou 150 mil sacas, estamos vendo muitos projetos de 150 mil sacas, tá? Então, trabalha com essa capacidade. Porém, essa capacidade nem sempre é somente aquilo que ele recebe. Aqueles locais onde ele atua com safra e safrinha, né, a gente vai ter a condição que a gente fala de dar tombo no armazém, ou seja, às vezes ele começa a colher a soja, já tem gente embarcando dentro do armazém dele, já tem um contrato para cumprir, alguma coisa, e deve estar recebendo a soja de novo, e às vezes até prestando serviço para algum vizinho, tá? Isso no caso de produtor, e os armazéns gerais de uma maneira talvez mais dinâmica, recebendo de vários produtores, embarcando para as tradings, por exemplo, e chega a safrinha onde ele faz, ou seja, movimenta cada vez mais. Isso que eu digo que é de suar o ativo, né? Colocar o armazém, quanto mais grana ele receber, obviamente, menor o custo fixo, diluído pelas toneladas recebidas, então a responsabilidade do ponto de vista de capacidade, ele é extremamente elevado. Leva essa movimentação e um ponto importante, né? Acho que, Araújo, só para ilustrar, aí você fez uma conta, lembro de você me falar, sobre, por exemplo, citando, você deve ter levantado um exemplo sobre, eu sempre gosto de puxar essa questão, né? Um armazém, na minha cabeça, eu tenho que ele é como um banco, tá? Então, o produtor colhe o grão, a fábrica a céu aberto, colhe o produto da sua principal renda para pagar todas as contas do ano da fazenda, fazer o negócio girar, gerar riqueza, tá? E deixa isso dentro de uma unidade armazenadora, tá? Então, quando um produtor deixa a sua saca de soja, a sua saca de milho dentro da unidade armazenadora, a responsabilidade, por isso que eu chamei de responsabilidades, ela é muito grande. Como se eu depositar todo o meu recurso no banco e eu estou confiando naquele banco, ou seja, o dinheiro que efetivamente não é meu, tá? Eu como armazém geral, por mais que o produtor deposite na unidade dele, né? Mas a responsabilidade é grande, porque nós estamos falando de milhões de reais, certo, Araújo? Faça uma conta aí rápida para dar uma ilustrar para o pessoal sobre essa importância. Não, a conta é muito simples, né, Ferreira? A gente fala de todas essas responsabilidades, mas se a gente pensar no armazém, onde a gente tem uma capacidade, você falou de 150 mil tons aí, né? Mas que o recebimento dele acaba que ele fala que é pequeno, né? 20, 22 caminhões por dia, que não é pequeno, se a gente pensar no ponto de vista de volume. Vamos pensar, 20 caminhões ali a 35 mil quilos, né? 35 mil quilos. Cara, vai dar 700 mil toneladas ali. 700 mil quilos. 700 mil quilos. 700 toneladas. Se a gente converter isso no valor de prestação de serviço para padronização do grão, não vamos nem colocar armazenagem, outros tipos de serviço que a gente vai falar lá na frente. Mas, se a gente pensar só de converter a padronização disso, a gente teria nada aí por dia um faturamento mais de 17 mil reais. A gente pensar que é muito dinheiro para padronizar ali uma tonelada, eu estou cobrando em torno de... Cobrando não, né? Eu tenho parâmetros aqui, mas vamos jogar numa média baixa aí, de 25 reais a tonelada, 20 caminhões a 35 mil quilos, vezes 700 mil quilos. 700 toneladas, vai ter ali mais de 17 mil reais por dia de movimento de padronização, né? Então, é um custo bastante alto, é um retorno bastante alto que tem, e aí você já vê os custos que o armazém tem para manter toda essa estrutura, né?
Então, essa a possibilidade inteira que tem para manter esse grão. Perfeito. E pegando esse teu exemplo aí de 700 toneladas dia do armazém recepcionando, que foi a média que você usou de caminhões, né? Uhum. Relacionado a 35 toneladas cada caminhão, aproximadamente, né? Sim. Nós estamos falando aí de 11.666 sacas de soja, né? Vamos pegar 120 hoje, nós estamos falando de 1.400.000 por dia de recurso que está entrando para dentro do armazém. Aí eu falo sobre a importância, né? Onde o armazém vai ter que padronizar esse grão, vai ter que estocar de maneira correta, né? Ou seja, não deixar esse grão perder a qualidade do grão que foi recebido. Tá? Ou seja, garantindo que a qualidade desse grão, evitar quebras, tá? Que isso é algo bem importante. Inclusive, bem importante. No nosso último webinar, a gente falou com o Flávio, tá? É um especialista da área, justamente sobre essa importância, que é controlar efetivamente a questão da quebra, tá? E tanto ela seja por motivos, como eu digo, não técnicos, né, que o grão continua respirando, e além como a questão da secagem da umidade, para evitar, ou seja, prejuízo para a unidade armazenadora. E a importância que tem que gerar lucro. Então, você citou algo importante aí, que é um faturamento diário. Se você levar em consideração essas 20 carretas aí, caminhões chegando no armazém, que o faturamento diário por volta de R$17.000, então durante um período de safra você tem que controlar muito bem todo esse recurso que está, efetivamente, pelo menos deveria estar entrando para dentro do armazém. E hoje a gente vai abordar alguns itens bem interessantes, que é isso, que às vezes o pessoal não se atenta a alguns serviços que deveriam ser cobrados e não se cobra, e eu digo sempre que não existe lanche grátis. Alguém está pagando, e a gente vai abordar isso um pouquinho lá na frente. E só pegando o gancho que você tinha falado em relação à safra, está muito curta, né? Se a gente pensar que hoje em dia a gente tem, em período de safra, o armazém trabalhando 30 dias no mês, ou seja, sem parar nem no final de semana, nem no domingo, pega essa quantidade de caminhões e multiplica por dia, dá mais de R$500 milhão de custo direto, de faturamento direto. Né? Faturamento direto. Então, é muita grana que a gente tem envolvido com as responsabilidades de manter esse grão em perfeito estado. Exato. Então, assim, os controles, eles são necessários porque nós estamos falando, primeiro, de milhões de reais que estão recebendo na forma de soja, milho, etc. E segundo, relacionado ao faturamento efetivamente, ou seja, para manter uma unidade armazenadora tem os custos, então é necessário ter que faturar para poder cobrir esses custos. E esse último item aqui que é gerar efetivamente o lucro, né? Exato. Beleza? Seguindo aqui. Beleza. Bom, me fala aí um pouco, assim, nós temos basicamente, né, se a gente citar 2 grandes grupos relacionados a tipos de serviço, tá? Aqui já entrando nos detalhes sobre como faturar e como fazer esses controles, né? Nós temos 2 grandes grupos, né, que seria por evento e por período, tá? Isso. Me cita aí o que seriam, por exemplo, por evento, para quem não entendeu muito bem o que seria isso. No nosso meio aqui, quando a gente fala por evento, é quando acontece alguma movimentação física, né? Então, a gente pensar no movimento de entrada, caminhão em cima da balança, deixando o grão lá dentro e saindo no movimento de entrada, a gente caracteriza um evento. Então, eu cobrei uma vez e não cobro novamente sobre aquele serviço. Então tem aí recepção, expedição, esses serviços seriam por evento, né, que acontecia uma vez, recebi, cobrei. E aí eu posso envolver outros serviços, né, nesse por evento ali. E por período, a gente fala que é o tempo que fica armazenado. Então, o serviço de armazenagem aí entraria por período. A cada 15 dias, a cada 30 dias, eu vou executando a cobrança, porque o grão tem que ficar guardado ali, em algumas situações, e aí esse por período é para esse tipo de cobrança. Situação. Perfeito. E no evento, por tipo de evento, a gente pode unir alguns tipos de serviço, né? Então, ali na recepção, não preciso cobrar a recepção, depois eu cobrar a secagem, depois eu cobrar a limpeza. Eu consigo unir todos esses tipos de serviço, colocar padronização, recepção, e unir alguns serviços para que não fique tão complexo, às vezes, para o produtor que está entregando, e às vezes até para o armazém geral, chegar num cálculo. Facilitar. Assim, eu acredito que tem alguns clientes que gostam de separar, né, de maneira bem detalhada, já vi casos aqui dentro da nossa carteira, SECOM, que eles separam o que é recepção, da secagem e da limpeza, porém, muitos gostam de unificar tudo isso dentro de um único processo, né? Tá. Que, por exemplo, né, uma situação bem trazendo aqui para o dia a dia, né? Imagina aquela condição,
vamos pegar duas questões aqui, recepção e secagem. Tá? A recepção do produto, teoricamente, ela está envolvida em cobrir todos os custos e remunerar a estrutura de armazenamento, óbvio, em relação a recepcionar um certo volume de grão. A secagem, ela está relacionada a se esse grão está úmido ou não, ok? Exato. Então, em algumas condições, tem alguns clientes que vão falar, cara, perfeito, o serviço de recepção é um valor X por tonelada, e a secagem, tá? Aí entra uma dica, acho que a gente vai tratar, ela é variável, obviamente, conforme o teor de umidade. Tá? Ou seja, quanto mais úmido o grão, mais eu gasto para poder padronizá-lo. Então, tem clientes que gostam de separar. O serviço de recepção é um e o serviço de secagem é outro, que é variável conforme a tabela de classificação, certo? O de limpeza também entra, né, Ferreira, nesse quesito, porque eu também posso aumentar o meu custo por conta do grau de sujeira que vem ali, né? Então, a gente pode também fazer esse tipo de cobrança variável, como a gente faz pela umidade, a gente pode fazer ele também pela limpeza. Faz parte disso. Isso, perfeito. Então, citando aí, então, dois grandes grupos, né, que a gente sempre separa. São os eventos, que pode ser uma recepção, uma expedição, uma secagem, conforme a gente falou, e um por período, que a gente tem aí muito claramente, que é a questão da armazenagem, né? Que aí a gente vai ter depois alguns outros tipos no que tange as quinzenas, né? Que a gente vai entrar agora. Bom, quais são aí, Araújo, que a gente tem, principalmente, primeiro, as formas de cobrança que a gente encontra hoje no mercado, que os produtores colocam, que os armazenadores fazem, e depois a parte das quinzenas. Explica um pouco aí pra gente sobre essas questões aí. Quando a gente fala de forma de cobrança por produto, o nome já é bastante sugestivo, né? Ele diz que eu vou utilizar um pouco do grão que eu estou recebendo para poder pagar aquele trabalho que eu vou executar. Então, eu tenho 2 ou 3 formas de fazer isso no CIA. Eu posso fazer vinculado a uma tabela, também posso fazer uma retenção automática e ele vai jogando para uma conta do armazém ali, ou retendo na própria conta do produtor, depois eu transfiro. Então, eu travo uma quantidade de produto, garanto que aquele produto não saia antes que eu faça o acerto de serviço com o produtor. De valor, que é uma das formas mais utilizadas, né, inclusive aqui no nosso estado, as formas mais utilizadas, onde a gente define, né, um valor de cobrança, e aí eu vou precificando item a item daqueles tipos de serviço que a gente falou lá atrás, ou então eu vou juntando todos os valores e coloco, e aí vou dando esse valor. E aí a gente gera nas nossas aplicações, vai retornar dinheiro mesmo, vai gerar um financeiro, vai gerar contas a receber ali, e muitos deles ficam vinculados também, por mais que eu coloque também, Ferreira, a cobrança por valor, tem gente que faz a retenção e depois transforma em valor, né, porque ele garante que o grão não saia sem que eu tenha feito o acerto em valor. Então, de fato, o armazém não consegue trabalhar com o produto, porque ele só presta serviço, ele não tem como comprar e vender, mas ele faz alguns bloqueios de saldo, que a gente fala... Para evitar que o produto saia totalmente e ele não receba o armazenamento. E ele não recebe o armazenamento. Então, não armazém, a padronização, enfim, todos os serviços, né? Todo o serviço. E aí eu desço nos tipos, né, que aqui a gente tem, que são quinzenas, né? Então, a quinzena fechada, e a quinzena fechada onde, independente do dia do mês que a gente está fazendo, do dia da quinzena que a gente está fazendo recebimento, então, se eu recebi o grão dia 8, data de entrada do movimento, eu vou cobrar uma quinzena fechada. Então, eu vou considerar que ele entrou dia 1 e saiu dia 15. Mas, é justo, não é justo? Cara, existe esse tipo de aplicação e é isso que o mercado tem trazido para nós aqui no nosso dia a dia, né? Então, essas quinzenas fechadas. A quinzena aberta, que usa a data do Romanei, para que a gente execute a cobrança desse serviço. E a quinzena móvel, que ela sempre ele sempre vai fazer a cobrança quinzenal, sem contar os dias ali da quinzena aberta ou da quinzena móvel, mas que ele sempre vai usar o dia da entrada para completar a quinzena. Então, se eu dar alguns exemplos aqui para vocês em relação à data, eu consigo, na quinzena fechada, né, se o recebimento for dia 5, para o primeiro faturamento daquela quinzena, eu vou considerar 15 dias, porque ele entrou dia 1º e dia 15. Isso eu não estou nem entrando no mérito de carência, né? Estou usando datas fixas aqui, não estou colocando carência. Para frente a gente exemplifica.
Então, eu teria, entrando no dia 5, estou fazendo um faturamento dia 15, então tem apenas 10 dias desse grão dentro da minha unidade armazenadora, mas de fato eu vou cobrar o valor referente a 15 dias. A quinzena como um todo. A quinzena como um todo. Já na quinzena aberta, se eu entrei dia 5 e fiz o faturamento dia 15, eu cobro o valor referente a 10 dias. Aos 10 dias. Essa é a quinzena aberta. Ele sempre vai considerar quinzenas, mas ele vai deixar a partir da data de entrada do romaneio. Né? E se eu considerar a quinzena móvel, nessa mesma entrada, nesse mesmo exemplo do dia 5, a minha quinzena vai fechar apenas dia 20. Então, se eu tiver um movimento de saída desse grão no dia 19, eu paguei eu continuo, até dia 20, eu paguei uma quinzena. No caso da quinzena fechada, se ele tiver um movimento no dia 19, ele pagaria 2 quinzenas, porque ele já entrou no dia 5, está saindo o dia 19, então ele teve o pé em 2 quinzenas. Na quinzena fechada, ele cobraria 2. Na quinzena móvel, com a data de saída no dia 19, eu teria apenas um tipo de cobrança. Então, a quinzena móvel ela dá um pouco de flexibilidade para o produtor negociar os contratos, para o produtor não, para o produtor negociar com o armazém geral e para o armazém geral oferecer um serviço diferenciado também para o produtor que está indo escolhendo a sua unidade para armazenar, né? Pode ser um diferencial nisso. Perfeito. Além das carências, né? Que a gente pode falar que tem de 15 dias, né? Uma quinzena fechada de carência, ou 15 dias corridos, ou quinzenas fechadas, ou mês, né? Mês fechado também. Então, tem essas modalidades. Exato. Tem até um pessoal aqui já perguntando, agradeço aí, o Wellington fazendo as perguntas aqui sobre a questão de valores, tá? O Wellington, assim falando, questão de valor, ele depende muito de região para região, né, Araújo? Então, não existe, assim, você tem até uma tabela Conab, alguma coisa que vai dar uma referência sobre questão de valores, que se fosse para você colocar em algum armazém do governo, eles estariam cobrando, tá? Mas é muito relativo. Então, dentro, sei lá, do mesmo estado, você pegar Mato Grosso, na região do Vale do Araguaia você vai ter algum tipo de serviço, a região da BR-163, sentido Mutum, Sinop, etc. ali, Lucas, Sorriso, você vai ter uma diferenciação, Sudoeste Goiânia, alguma coisa, Triângulo Mineiro. Então, assim, e às vezes de cidade para cidade, você vai ter uma cobrança numa cidade, porque os armazéns, como às vezes eles estão trabalhando um ao lado do outro, um armazém não vai ter uma discrepância muito grande em relação ao outro em termos de valores, porque às vezes o mesmo produtor que coloca em um vai colocar em outro, então acaba se tendo uma coisa. Então isso é muito né, relativo, né? É uma negociação, efetivamente, entre armazém e o produtor. E um ponto importante, né, Araújo, que também é possível e é necessário fazer, tá? Que é justamente você ter diferenciação entre valores, né? Por exemplo, eu acordei com um produtor um valor e com outro produtor eu posso ter outro valor. Então, respondendo um pouco da pergunta do Wellington, o Wellington, não é mesmo? Isso. Nesse ano aqui, eu fiz um levantamento, a gente teve variação até de 50% na cobrança dos valores, principalmente de recepção, secagem ali, né? Então, vai pensar que tem gente cobrando de R$20 a R$30, uma tonelada, por exemplo, né? Então, tem muita variação dependendo da região. Então, não dá para a gente fazer muita comparação. E também essa questão que o Ferreira falou, da umidade, né? Então, cara, até 14 reais eu consigo te dar um valor. E até 14% de umidade, que seria o próximo tópico ali, eu consigo te dar um valor. E passou de 14, a gente vai escalonando essa cobrança. Tem essa modalidade. E também tem outras modalidades, principalmente quando você está falando no âmbito de cooperativa ou de armazéns que tem conjunto familiar próximo. Exatamente. Onde você aplica um valor de cobrança um pouco mais em conta para esses cooperados e para um terceiro que tem um volume também de entrega menor, porque ele entrega em vários armazéns gerais, eu também tenho essa diferenciação. Então, essa variação, não dá para a gente ficar falando de valor, porque ela acontece, ela é muito grande. E tem essa variação por pessoas e tem a variação regional. Então, ela acaba sendo muito difícil você chegar no valor ideal. Exatamente. E a gente falar para vocês um valor ideal. Você tocou um ponto que é importante sobre essa diferenciação de valor, às vezes numa cooperativa ou num grupo de sócios, que você tem valores diferentes, até que você for prestar serviço para terceiro, de repente você tem uma diferenciação de valor. Bom, falando aí de principais práticas, Araújo, para a gente ir adiantando,
conforme você citou, rapidamente aí, acho que a gente já chegou a falar, né? Que por evento é recepção e expedição. Isso. E é muito importante, eu acho que é isso, né? Você ter o vínculo à tabela de classificação, tá? Pelo menos é uma prática que a gente costuma levar para os possíveis clientes e para os clientes nossos, né? É uma dica, né? Se a gente fazer a conta rápida aqui, Feira, um grão que já chega a 14, eu vou gastar muito pouco para chegar a umidade dele já está ok, então eu vou gastar um pouco com secagem. Já o grão que chega um pouco mais úmido, então a gente vai ter um custo, claro, de secador um pouco energia maior. elétrica, secador, Isso, então esse vínculo com a tabela de classificação ele é muito importante do produtor, do armazém geral e do produtor olhar para ele com bons olhos, porque ele é uma grande referência para o final ali da produção, do resultado final. Né? E um ponto, acho que é importante salientar é isso, poxa, mas aí eu acho que é mais interessante você falar produtor, para o teu grão que chegar mais seco, eu gasto menos, logo eu posso cobrar um pouco menos. Para aquele grão que chega extremamente úmido, o tempo de permanência desse grão no secador, de pessoas envolvidas para poder receber esse grão, o tempo que às vezes você chega no armazém, a moega está completamente lotada de grão úmido, né? E às vezes os caras vão ter que fazer 3 turnos para poder girar secando, para poder padronizar aquele grão. Então o gasto é mais elevado. Então acho que nada mais justo entre as partes é justamente fazer essa flexibilização. Para aquilo que chega mais seco e limpo, por exemplo, eu cobro um valor, e para aquilo que chega mais úmido e sujo, que eu vou ter mais processamento de máquina e de pessoas e de energia e de tudo, tá? De todos os custos envolvidos, eu cobrar um pouco mais por isso. O próprio manejo desse grão úmido, né? Tem que controlar onde eu descarrego, qual auxílio eu coloco, depois que eu secar e voltar, eu vou andar mais tempo na esteira. Então, tem muito trabalho de você gerenciar um grão mais úmido. Isso, que às vezes os armazéns estão negligenciando, às vezes eles não colocam esse variável, e aí que está uma possível... está se perdendo faturamento, talvez, né? Então, que é o tópico que a gente está tratando aqui hoje. Exatamente. Perfeito. E em termos de carência, né, Araújo, a gente tem tipos de carência, quinzenais e datas específicas, né? Aqui também a gente tem mensais, né? Eu citei lá atrás, a gente também pode utilizar mensais. Tem gente que dá uma carência mensal, ou 30 dias corridos, ou então um mês fechado mesmo. A gente também tem a mensal e tem a data específica. Normalmente, essa da data específica, na entrada, ela é pouco utilizada na entrada. A gente tem alguns clientes que fazem esse tipo de controle. Mas ela é mais utilizada, essa data específica, quando a gente fala de transferência, né? É onde o produtor faz a venda para uma trade. Esse é um ponto importante. Ele coloca essa data específica para forçar a trade a tirar o grão. Então, para cobrir os custos até onde o produtor pagou, porque senão você vai ter que começar também a cobrar um custo da trade. Isso. E aqui é um ponto, acho que a gente vai entrar mais falando dele um pouquinho na frente, mas é isso, né? Às vezes você está trabalhando para trade e não está sabendo. Tá? Então, é bom ter ali uma noção que você tem que dar que a gente chama de carência, nada mais é do que, usando a buzzword aqui, é o free time, né? Free time. Quanto tempo que eu estou te dando para você retirar o grão? Aí a trading está estocada e vai deixando o grão lá contigo, né? Aí você está pagando energia, aeração, o grão está, se você não estiver controlando a quebra técnica, outro ponto de possível prejuízo, e às vezes, não estou perdendo dinheiro, você está deixando dinheiro na mesa, tá? Ou seja, poderia aumentar o teu faturamento se começasse a cobrar uma quinzena, por exemplo, fechada da trading, se ela ficou de retirar até determinada data, não cumpriu, o próprio sistema, o Excel que você estiver usando, tá? Depois você vai mostrar no sistema como isso funciona, que é extremamente simples, mas ali você fatura para ele e está, ou seja, colocando dinheiro para dentro do caixa. Né? Exato. O giro, né, Ferreira, quando a gente fala assim de faturar, é porque se eu tenho uma data específica, se eu estou falando que a trade, nesse caso, pode tirar até tal período, se ela fica estocando ali, eu estou deixando de ganhar dinheiro porque eu estou perdendo giro. Meu armazém está continuando cheio e eu estou deixando de receber o grão de outro terceiro. E nós temos situações onde às vezes colocou, eu estou para receber a safrinha milho, tá? E o grão da trading está lá ainda e ela, como eu não acertei nada com ela, e daqui a pouco ela me força, enfim, gera um clima desnecessário e principalmente, estou deixando dinheiro na mesa, né? Ou seja, eu poderia estar colocando dinheiro para valorizar o ativo e gerar lucro para o armazém, tá? E sendo responsável pelo aquele grão que está ali, né? Exatamente. Até porque a gente falou, são milhões de reais que estão estocados dentro dos armazéns por aí. Tá, o Fernando aqui rapidamente perguntou se a gravação será disponibilizada. Sim, Fernando, vai estar no nosso YouTube depois para vocês
terem acesso, vão receber um e-mail também com essa questão. Bom, voltando aqui, Araújo, de vez em quando eu vou movimentar os nossos rostos aí na apresentação, agora para o lado direito, para não tampar aí os tópicos. Me diga, aí a gente entra em algumas falhas, né, Araújo, que geralmente a gente tem sobre questão de... Essa primeira aqui eu mesmo faço questão de puxar, tá? Que é não conhecer a estrutura de custo, tá? O primeiro ponto, até falando um pouco lá, que perguntou qual que é o valor que a gente deve cobrar, eu acho que a primeira pergunta que o próprio armazenador tem que fazer é o seguinte: quais são os meus custos? Quais são as minhas despesas? O que está envolvido nessa minha atividade, tá? Conhecer os custos da sua atividade, as despesas, é extremamente importante, tá? Por qual motivo? Se eu colocar que eu vou cobrar 20 ou 30 por tonelada recebida, eu preciso saber qual que é o custo que eu tenho e se os 20 são suficientes para poder cobrir a minha estrutura de custo, tá? Então, inclusive, no webinar anterior, a gente falou sobre armazém na ponta do lápis, onde a gente botou isso, a Guido, uma consultora, ela trabalhou bem isso, que é o quê? Qual que é o pilar, né? O pilar da gestão, ele é extremamente importante. Então, o armazenador, assim como qualquer outra atividade, ele precisa conhecer os seus custos, tá? Nós mesmos precisamos conhecer, né? Por exemplo, não adianta eu ganhar, sei lá, R$3.000 por mês, se eu não conhecer a estrutura do que eu estou gastando, eu vou entrar no cheque especial, enfim, tudo desanda. Para uma empresa, independentemente do segmento, e armazém de gerais não foge, eu preciso conhecer o meu custo, para saber se eu estou tendo o resultado e se os valores que eu estou cobrando efetivamente são aderentes à minha estrutura, tá? Então, acho que o primeiro ponto é esse. E o segundo, Araújo, que você pode comentar, é o que é não definir bem quais os tipos. Até a gente colocou um exemplo ali como tipo de descarga. Cita esse caso para a gente. A gente colocou, volto só para completar ali, não conhecer a estrutura de custo, se a gente fazer uma conta média, que tem uma pergunta aí no nosso chat, a gente tem que olhar para o nosso custo operacional primeiramente ali, né, Ferreira? Sim. Olhar a nossa mão de obra, olhar a nossa manutenção de equipamento, tanto a preventiva quanto a corretiva, energia elétrica, lenha, quebras operacionais. Então, você vai ter um armazém novo, às vezes ele não tem esse custo, mas ele pode consultar a Conab, tem informações disponíveis na internet desse tipo de gasto, né? E quem já tem armazém há um bom tempo, ele tem pelo menos o financeiro histórico dele, do que ele gastou com isso. Yes. Então, conhecer essa estrutura, principalmente as operacionais que você vai gastar naquele processo, não vamos colocar lá, não vamos nem descer num detalhe ali de custo administrativo, né? Onde eu vou gastar com papel para recepção. Vamos pensar só no custo operacional, daquele trabalho do caminhão passando em cima da balança, que é pesado e vai dar manutenção naquela balança, porque eu preciso do Inmetro. Então, todo equipamento, energia elétrica, lenha, como repito aqui, né? Então, conhecer esse custo é bastante importante. Né? E separar custos diretos e indiretos, a gente acabou de falar de alguns deles aqui, né, que estão totalmente envolvidos, tá? E por que eu preciso saber desse custo, né, Raul? Se a gente pegar esse tópico 2, não definir bem quais serviços são cobrados, vamos pegar um exemplo bem simples, que é o tipo de descarga, né? Nós temos os caminhões que eu preciso de mão de obra muito envolvida, e eu tenho sistema de descarga como o tombador ou o caminhão basculante, que ele mesmo tomba a carga na moega e sai. Se a gente olhar bem, eu tenho custo diferente para cada um deles, certo? Isso, certo. E assim, a gente tem como fazer isso no sistema hoje, até a gente controlar por tipo de caminhão, né? Se o caminhão é basculante, eu não vou ter esse custo de manual para fazer essa descarga. Se eu estou falando no caminhão dos modelos antigos ainda e eu não tenho tombador na minha unidade, eu tenho que abrir e ter um trabalho manual ali de finalizar a descarga daquele grão. Isso, exato. Então, eu estou pagando mais para descarregar um caminhão, eu gasto mais para descarregar um caminhão graneleiro convencional, tá? Que eu tenho que subir com chapa para puxar no rodo, esse tipo de situação. E no basculante, eu estou usando menos mão de obra para poder. Então, teoricamente, se eu estou fazendo o mesmo valor, teoricamente eu tenho que cobrar um pouquinho mais do graneleiro e diferentemente do basculante, se for colocar dessa maneira. E quando eu estou usando também um tombador, eu não tenho o custo manual, né? Mas eu tenho o custo, porque aquele tombador, ele me deu manutenção, energia, óleo, enfim. E assim, eu tô girando mais, porque o tombador, teoricamente, ele é mais rápido do que a gente, da outra modalidade manual de tombar. Exato. Eu estou gerando um valor, né? Oferecendo um serviço via tombador. Também a gente pode falar da calagem, né? Exato. A calagem for pneumática, ou se ela for manual, olha quanto que a gente pode
olhar para o nosso custo de descarga. Eu tenho, todo caminhão que chega, eu tenho que fazer a classificação. Então, se eu tenho um pneumático ali, eu também tenho custo de manutenção. Mas se eu não tenho um pneumático, eu tenho um custo manual. O custo da pessoa que vai fazer o trabalho. Além do custo da pessoa, eu consigo fazer menos caminhões, porque o processo manual, teoricamente, ele é até um pouco mais lento, né? Então, seja para tombar, seja para classificar, quando eu tenho aparatos que agilizam o processo, né? Como, por exemplo, a automação, que nós temos um produto de automação, né? Então, se eu tenho tempo de pesagem, em média, o motorista desce da cabine do caminhão, vai falar com o balanceiro grava o peso, o motorista volta para a cabine do caminhão. Ali eu perdi um tempo. Se eu estou no processo automático, como a gente está acostumado a entregar para os armazéns, né? Sei lá, 1 minuto, o caminhão já pesou, eu já libero o próximo, né? Então, o fluxo também é mais rápido, eu recebo mais grão, e com isso a minha margem, ou seja, o custo meu por movimentação é menor, minha margem de lucro ela é maior. Tá? É maior. Isso. E tá, então, a gente começou aqui falando sobre estrutura de custos, né, Raul? Aí, se eu não conheço o meu custo, qual que é o markup, né? O que é o markup, pessoal? Basicamente é tipo colocar a margem de lucro que eu quero ter para remunerar a estrutura do armazenamento, a estrutura todo aquele ativo que foi montado para poder recepcionar grãos. Então, eu preciso saber, se o meu custo, por exemplo, é de 10, eu vou colocar um markup 100, então eu vou ter o meu resultado, ou seja, pagando todos os custos, eu vou ter isso de resultado. Então, eu começo a ter a palavrinha mágica aí, que é ter lucro dentro da operação mesmo. Então, por isso que é necessário conhecer os custos para saber qual que é a margem que eu vou colocar em cima do serviço. E aí, para estabelecer esse markup, volta lá em cima, conhecer a estrutura. E aí você tem que descer na operacional, na de pessoal, receita com serviço, e aí você tem que colocar tudo. Exatamente. Você vai atingir o markup. Perfeito. Bacana. E aqui, não controlar o serviço vinculado à tabela de classificação. A gente já citou esse ponto, mas é eu ter um valor fixo, tá? Onde o mesmo grão que chega com 14 é o mesmo que eu estou cobrando com 16, 17, e não ter esse olhar dentro da tabela, né? Eu acho que até você tem um exemplo aí para mostrar para a gente depois, né? Tem. Depois a gente mostra, a gente fala da aplicação, já mostra lá como que é construído esse não controlar serviço vinculado à tabela. Isso. Tá, bacana. Um outro ponto é não utilizar contratos, né? Aquilo que... Cita um exemplo aí onde a gente teria essa diferenciação de contratos por pessoa. Acho que no contrato aqui a gente usa alguns nomes que os nossos clientes usam no dia a dia deles, né? Top e spot. Vai resumindo para vocês, o top é reservar. É aquele contrato onde eu sou um grande produtor, eu fiz uma negociação com o armazém geral e reservei um espaço no armazém dele para eu entregar aquele grão. Então, o armazém tem capacidade para 100 mil toneladas, eu reservei 50. Então, o produtor fez o compromisso de reserva. Então, por isso, o armazém conseguiu fazer um preço melhor para ele, porque ele vai conseguir movimentar um grande volume com aquele produtor específico. Né? E o spot que a gente fala que é mais o de balcão mesmo, aquele contrato mais padrão. Chegou ali, armazenou, já está... E armazenou, que tem, de fato, um preço um pouco mais alto, porque você não teve negociação prévia com ele, você não sabe o volume que ele vai entregar, né? E voltando aí no top, né, no contrato que a gente fala que é de reserva, você pode sim negociar um preço menor com esse seu produtor, mas se ele não cumprir a reserva que ele fez, você tem que ter a flexibilidade de aumentar esse valor com ele. Então tem que estar muito bem negociado. Cara, eu reservei 50, mas eu tive fiz uma negociação com outro armazém e entreguei 20 para você. Cara, então você vai ter que entrar no contrato padrão, porque você não cumpriu o espaço comigo, eu tinha reservado para você e deixei de girar o meu armazém com volume, né? Então, e nesse ponto ali eu posso mudar ele de categoria, né? Às vezes levando ele para um grupo de depositantes, citando aqui já uma funcionalidade da aplicação, e rodar a tabela padrão para ele ao invés da top, porque ele não conseguiu cumprir comigo aqueles valores. Então, o recálculo para o sistema também é fácil, que a gente consegue entregar, né? Isso, na ferramenta a gente consegue ter essa flexibilidade, né, de recalcular, apagar, recalcular, e até para a gente ter essa diferenciação. Você consegue ver ela ali bem fácil, os valores diferentes. Beleza. Dando sequência aqui, já passamos aí dos 40 minutos, eu vou rapidamente aqui explanar, se quiser complementar, mas basicamente nós temos o seguinte: não acompanhar o processo de faturamento. O que é não acompanhar? Que às vezes o cliente não faz aquele faturamento quinzenal, por exemplo. Nós temos serviços, e se a gente for olhar, né, todo armazém vai pagar, seja quinzenal ou adiantamento funcionário, vai pagar no final do mês o salário dele, vai pagar energia, vai pagar um monte de fornecedores, etc. e tal. E às vezes ele não efetua esse mesmo faturamento para com o cliente. A gente vê que às vezes
os clientes, aqui no caso da Ciapon e alguns outros armazéns aí no mercado, eles não fazem essa recorrência, né, Araújo? Que todo mês você tem saída de caixa. Mas aí é uma das falhas que a gente vê. Mas você está pagando um monte de custos aqui, despesas, você não está cobrando do teu cliente, você já está prestando serviço para ele, porque o grão está efetivamente armazenado. Você já recepcionou, secou, colocou mão de obra, pesou esse caminhão, lenha, pessoal envolvido, tudo isso, energia elétrica, uma série de itens. Você está gastando já energia elétrica para fazer a aeração e você não está faturando ali quinzenalmente ou às vezes mensal para aquele cliente, né? A gente recomenda sempre, quando a gente falar do serviço por evento, né, que é aquele que a gente está executando, ele é imediato, a gente recomenda fazer sempre o faturamento quinzenal. Já nos serviços de armazenagem, onde envolve aeração, aquele cuidado um pouco maior, e a conta, teoricamente, vem no final do mês, a gente recomenda fazer pelo menos mensal. Isso ajuda tanto na visibilidade do seu custo imediato ali, e até saber se tem algum problema acontecendo, como é que está a sua saúde ali, né, do seu faturamento, mas, de fato, é acompanhar e não deixar, porque o dólar está subindo, o grão está subindo, e você está tendo custo ali naquela hora e está deixando de receber aquele valor que você negociou. Além do valor do dinheiro no tempo, se eu estiver recebendo mensalmente que seja dos meus clientes, tá, esse dinheiro, se eu não estiver precisando para pagar esses custos, ou que estiver sobrando, eu posso colocar uma forma de rentabilidade, enfim, pagar algo antecipado e solicitar um desconto, enfim, é o valor do dinheiro no tempo, né? E o valor do dinheiro no tempo, exatamente. E outro, trabalhar no escuro sem conhecer o potencial de receita da unidade. Eu digo que quando você não tem muito caracterizado lá atrás, que é definir bem quais são os serviços, quais são os valores, entendo os meus custos, eu trabalho meio que no escuro. Então, no final das contas, a gente vê muito no mercado, o camarada vai chegar no final do ano e se sobrou dinheiro na conta, teoricamente, fui bem. Mas será que eu não poderia ter ido muito melhor? Certo? Então, se tiver esse maior controle nos custos, nos serviços, separar corretamente os serviços, definir quinzenas, móvel... Frequência, né? Ter a frequência de monitoramento, acompanhamento, faturamento. Exatamente, porque ali é muito, como eu digo, repetindo, né, são muitos milhões, a responsabilidade do armazém geral é gigante, tá? E pelo fato de ser gigante, ela deve ser remunerada por isso, tá? Então, eu acho que é algo muito importante. Então, citamos aqui algumas falhas, e agora a gente entra na questão do armazém próprio, que eu acho que é um ponto interessante, tá? Geralmente, né, Araújo, a gente temos alguns clientes que são pessoas físicas, não são pessoas jurídicas, ou seja, não prestam serviço para terceiros. Então, a gente tem aquela figura da família ou de um próprio único produtor, que o armazém praticamente trabalha em função da produção dele, né? E eu acho que alguns parentes na família ali estão fazendo alguma entrega de grão nessa mesma estrutura de armazenamento. Isso. Quando a gente fala de faturamento de armazém próprio, a preocupação é quase a mesma. Se eu não estivesse armazenando no armazém próprio, onde eu estaria armazenando? Qual era o custo daquele armazenamento? Certo. E hoje em dia, quando você tem um armazém próprio, você costuma misturar esses custos, né? Colocar na balança da produção o custo de armazenagem. De armazenagem, exato. E, na verdade, não é isso. Então, a gente sempre recomenda fazer a mesma estrutura de cálculo, os mesmos parâmetros, nem que seja para você ter referência financeira ou para ter no final ali da sua apuração aquele número para você checar com a produção. A gente recomenda calcular sempre para você saber quanto que você gastaria se você estivesse armazenando. Exatamente. Normalmente é o custo de oportunidade, porque se eu não tivesse a minha estrutura, eu estaria pagando para alguém. Aí muita gente pega e fala, poxa, mas a cooperativa onde eu entrego ou a trading que eu entrego, ela não me cobra armazenamento. Será? Bom, se você não sabia, obviamente ela cobra, tá? Qual que é a grande diferença? Você vai ter o chamado valor soja ou milho balcão e o valor disponível, tá? Então, uma forma bem simples de entender se o armazém é viável ou não é você analisar a média histórica de preços da sua região, do valor de balcão para o valor disponível, tá? Se você fizer esse cálculo, é bem certeza que é bem provável que você vai chegar no número que é justamente ali onde as tradings ou as próprias cooperativas, elas estão cobrando a estrutura do armazém. Novamente, não existe lanche grátis, tá? Alguém está pagando, tá? Então, geralmente, o valor do balcão ele é menor do disponível, justamente por quê? Para manter toda a estrutura de armazenamento funcionando, existe um custo. E as cooperativas e as traders, obviamente, elas sabem no nível de detalhe. Então, por isso que é importante você, armazenador, que tem seu armazém próprio, tal, ter noção desses custos envolvidos na operação, tá? Então, o que não determina valores, conforme a gente colocou, Raul?
e eu não tenho visibilidade sobre o custo e possível receita, né? Receita. Se eu não tivesse, quanto pagaria? E às vezes presta serviço para o vizinho, não controla direito, e novamente deixou o dinheiro em cima da mesa, não trouxe para dentro da estrutura. O próprio exemplo da trade que a gente usou lá da transferência, né? Quando é muito confortável para a trade comprar de um armazenador próprio. Sim. Porque ela tem essa flexibilidade de deixar um pouco mais lá também do que no armazém geral. Aí acaba deixando e você pagando energia, aeração, cuidando de milhões de algo que não é seu mais, isso é importante, porque... E outra, aí até o Wellington novamente pergunta, obrigado novamente pela participação, ela perguntou lá atrás, mas se, por exemplo, o valor da quebra técnica, tá? Se você não calcula a quebra técnica de uma maneira que o sistema também faça isso de maneira automática, resguardando a unidade armazenadora daquilo que tira muito sono de muito armazenador, que é, eu tenho o estoque contábil, mas abro o silo, não tem mais grão. E eu tenho que devolver grão para alguém. Esse é o pior dos cenários, e creio eu que tira o sono de muita gente, e realmente porque são milhares de reais envolvidos, tá? Se você não calcula a quebra em si, retendo o produto, e as nossas aplicações conseguem fazer isso, levando em consideração carência e tudo mais, você, no mínimo, deveria cobrar um valor. Aí o valor seria o quê? Você teria que entender qual seria a quebra técnica estimada. O mercado geralmente vai trabalhar com 0,01% ao dia do produto, fazer um tabelamento com o valor da saca da soja e cobrar algo quinzenal para suprir essa possível quebra, certo, Araújo? É uma forma de cobrança de serviço. Se você não está retendo o produto, né? Se você não está retendo o produto, você tem que pensar em compensar esse valor. Eu estou criando um colchão de reais que seja, se esse pior cenário acontecer, que a gente acha que ele não acontece, mas acontece em muitas unidades armazenadoras, o cliente vem até mim, eu olho para o silo, não tem mais produto, mas legalmente eu tenho que devolver alguma coisa para ele, no mínimo eu tenho um colchão de dinheiro que eu possa ir no mercado e ressarcir esse produtor. Então, tá aí um ponto também, levando em consideração esse aspecto, tá? Então, tá aqui possível prestação de serviço para trades e vizinhos, é aquilo que eu falei, até a pesagem avulsa, né? Que é algo que pode ser fonte de receita para armazém geral, e muita gente está dando pesagens aí, e lembrando, você citou bem, a visita de um Inmetro, a visita de uma manutenção de balança, a gente sabe que custa muita grana, tá? Custa muita grana. E não é só isso, o ativo, uma balança é cara, o armazém, para se construir um armazém é caro, então, esse ativo ele tem que ser remunerado, por isso não deixem dinheiro na mesa, tá? Isso é importante. Exato. Ok, e como estruturar aí para faturar serviços, tá? A gente citou, Araújo, vou dar uma acelerada para a gente poder, para você na prática. Poder exemplificar. Exato, na prática como funciona, mas, novamente, time, pessoal, falando aqui, primeiro, avaliar o custo, identificar quais são os grupos, separa se é por evento, se é recepção, expedição, tudo mais, separar, estabelece, já o que você conhece os custos, qual que é o markup que eu vou colocar? Poxa, eu preciso colocar aqui 30% de margem em cima desse serviço, 50%, não sei. E deixar claro para os clientes envolvidos como os serviços são calculados, a transparência, né, para evitar aquele tipo de desconforto, né. Eu acho que o jogo, a regra dada é regra cumprida, fica extremamente claro, né, porque é importante para os produtores entenderem que uma estrutura de armazenamento ela tem que ser remunerada, tá, pelo ativo, é muita grana envolvida. E, novamente, eu volto lá no primeiro slide. Responsabilidade. São milhões de reais que estão sobre a custódia, sobre a guarda. Por isso que eu assemelho muito ao banco. Então, eu tenho que cuidar bem desse grão que está ali dentro. Tá? Controlar toda a movimentação. Cara, então, a entrada, a saída do caminhão, o que entrou úmido, o que não entrou, quebra. Tá? Quanto mais tempo de estocagem, mais quebra. Tá? Voltando ao último webinar, o Flávio deixa bem claro. O grão continua respirando. Esse é um processo natural. Se você deixar o silo cheio de soja e for retirar isso lá no final do ano, ou agora em setembro, né, que a gente está aqui em Goiânia falando, a nossa umidade, o Flávio até brincou no último webinar, a gente está tão próximo de Brasília que os caras roubam até a umidade da gente. E umidade hoje, que chegou a bater acho que 12% aqui em Goiânia hoje, tá? Então, isso vai quebrar o grão. Se você não tiver esse tipo de controle para evitar esse prejuízo no final do processo, tá? E o Brasil tem características bem distintas, do sul para o sudeste, norte, nordeste, centro-oeste, tá? Então é importante. Calcular esse serviço de quinzena ou mês, que eu falei, além de facilitar o trabalho, trazer receita recorrente para o armazém, porque suas despesas são recorrentes, lembre disso.
gerenciar-se contas dos serviços faturados. Já faturei para um determinado produtor, ele já pagou, ter todo esse processo, tá? E como aplicar esse processo, né, Araújo? Manualmente, aí, obviamente, quanto mais movimentação você tiver, isso vai se tornando difícil. Mais custoso. Exatamente, o risco de se perder uma anotação, alguma coisa. Planilhas de Excel, obviamente, elas são extremamente importantes, né? Eu digo que alguns locais onde a gente chega, eles não têm nem sistema. Aliás, tem Excel, mas como assim, o Excel deles é tão bom, às vezes faz tanta coisa que eu chamo de SAP, né? Sistema Avançado de Planilhas, tá? Só que aí tem um detalhe, às vezes o cara que cuida da planilha caiu fora, não está mais na empresa, saiu de férias, o fulano deletou uma linha, agora você faça uma conta na cabeça, né? Se uma saca da soja a R$120, 130 ou mais, dependendo do local, alguém deletou, ou trocar um 40, tirar um zero apenas, né? De 40 mil quilos para 4 mil quilos, enfim, o problema que isso pode dar. E está suscetível a erro, obviamente, porque somos humanos e suscetíveis a erros, tá? E o ideal, obviamente, aqui falando, é você ter um software específico de gestão e controle para faturar tudo isso. Então, vou controlar todo o fluxo de entrada, toda a qualidade do grão, se ela está atrelada à tabela de classificação, vou trabalhar com quinzena fechada, aberta ou móvel, como você mesmo salientou, vou apurar todos os meus custos. Com isso, eu consigo faturar de maneira automática, gerar recorrência e evitar que esse dinheiro não fique dentro de casa, né? Ou seja, efetivamente, imagine um balde que você tem possibilidade de que ele está cheio, mas não adianta você encher o balde de água se ele estiver todo furado, né? Então, você vai encher, colocar mais grão, mas está vazando ali porque você não controla direito. E a responsabilidade, novamente falando de uma unidade armazenadora, ela é extremamente pesada, tá? Porque são milhares, milhões de reais envolvidos, tá? Basicamente é isso. Araújo, eu acho que você já quiser abordar aí rapidamente como é que funcionaria, como é que a gente conseguiria ter relatório, mostrar alguma tabela de... Sim. Dá para fazer o compartilhamento bem rápido aqui, né, da aplicação? Dá para fazer, mostrar algumas coisas. Exato, já também com 55 minutos aproximadamente, pode dar sequência. Vou compartilhar a tela aqui, e aí se tiver alguma pergunta, Feira, você chama e vai me passando, que eu vou colocar para o outro monitor aqui a transmissão. Tá? Perfeito, beleza. Enquanto você compartilha aí, até o Hélio coloca que assim, muitos produtores que têm unidade não fazem esse levantamento de custo bem definido, e de fato, Hélio, então novamente, obrigado pela participação. A gente percebe muito isso, às vezes o proprietário do armazém, ou o produtor lá, só vai enxergar aquilo como um centro de despesa, e de fato não é, né? Então, a estrutura ajuda muito no faturamento dele, porque ele está com produto limpo, seco, disponível no mercado, o valor que ele vai receber por cada saca é diferenciado, tá? E se não estivesse entregando na unidade dele, estaria entregando na de terceiro. E não existe lanche grátis, tá? Então, sempre alguém está pagando por esse serviço, porque a estrutura precisa ser remunerada. Ok, Raul, já estamos vendo aí sua tela, pode dar sequência. Essa é a tela do nosso WMS, né, hoje, nosso sistema especialista, talvez aí nós temos um produto bem nichado, né, talvez o único aí do Brasil, onde a gente atende muito bem esse segmento aí há vários anos já. Isso. Essa é a cara principal do nosso WMS, né, o CIE Armazéns. E antes de iniciar aqui, eu preparei, já deixei uma base pronta para não fazer todos os lançamentos aqui, a gente perder um tempo. Perfeito, isso mesmo. Com isso. Mas aqui é a nossa tela de romaneios, que esses romaneios é o movimento, de fato ele já vem lá do nosso ticket de pesagem. Abra aqui a tela de pesagem para mostrar para vocês, mas aqui eu fiz 4 entradas e uma saída, para que a gente tenha dado informação para a gente calcular esse serviço. Então, vou abrir uma entrada aqui para vocês verem mais ou menos quando a gente está falando de desconto, de umidade, para eu poder relacionar com as tabelas lá na frente. Então, aqui eu fiz uma entrada de prestação de serviço, né, produto soja, utilizando a umidade 14, e aqui um caminhão com bruto e tara, e o líquido seco dele ficou 30. Importante só salientar que as nossas aplicações trabalham todas conectadas com a balança rodoviária, e um ponto bem importante é que, para evitar fraude, etc., a gente coloca a integração junto com a balança e não é possível a pessoa editar, né, para hoje esse... Não é possível.
Vou tentar dar um zoom aqui, o pessoal Perfeito. falou ali, eu vou tentar, alguns relatórios podem ser que eles fiquem desproporcionais, porque como é a transmissão, Tá bom. eu vou tentar dar um zoom para melhorar a aplicação, mas pode ser que a gente tenha dificuldade com os relatórios, tá? Mas melhorou um pouco, para quem está acompanhando? Bom, aqui a princípio acho que está maior aí, se você quiser abrir um Romaneio. Isso, aqui acho que vai, aqui ele vai cortar algumas coisas, eu cheguei a fazer o teste. Aí, está maior aqui, beleza. Tá maior, né? Tá, então esse campo aí, pessoal, tanto de peso bruto, peso tara, tudo isso é capturado. Tá, o Fernando aqui, acho que tinha reclamado aí, já está vendo melhor. Tá? Beleza. A gente Então, vai ter um relatório, tá, Fernando? Mas... Tá, mas tranquilo, acho que dá para trazer uma ideia. E, inclusive, a unidade aí, a gente faz a conexão, né, Araújo, com hardware, onde o índice de umidade que deu diretamente no determinador de umidade, tá, no determinador lá, a gente joga para dentro da aplicação, até para evitar alguma, não só questão relacionada à fraude, mas também ter garantia para o produtor que está entregando aquele armazém, que aquele armazém ele tem a seriedade na hora de tratar tanto o peso quanto a qualidade do grão, e evitar a falha humana, né, obviamente. Isso, nós temos alguns hardwares aí que integram com a gente para buscar essa umidade automaticamente, né? Isso, exato. Então, voltando aqui, esse é nosso romaneio, com alguns dados de placa aqui, de produto, silo, a umidade, peso bruto e tara, onde a gente chega no líquido, e de cá eu tenho as informações do meu produtor. Abrindo aqui rapidamente a tela de portaria, eu não tenho nenhuma balança conectada aqui, mas ele vem tudo daqui, a gente inicia por uma portaria, sem a necessidade de digitar o peso manual, então eu não deixei nenhuma portaria pronta, podia ter deixado, né? Mas aqui dá para gravar rapidamente, aqui, gravo e gravo aqui. Então essa aqui é a nossa portaria, eu não vou conseguir pesar aqui, de fato, mas essa é a nossa tela onde eu buscaria a conexão com a balança automática, e aqui eu tenho a pesagem manual apenas porque a gente não tem essa conexão. Quando a gente tem a conexão com a balança, esse botão pesagem manual já some e a gente grava, né? Ele não fica liberado para ninguém. Não fica liberado. Aqui eu consigo também fazer a classificação, que ela busca de uma tabela pré-selecionada, e eu consigo informar outros dados aqui também, de grãos inteiros, algum tipo de renda, para quem quiser... Arroz, para quem tem esse tipo de cultura. Mas tudo que eu faço aqui, peso, finalizo, depois eu consigo imprimir, ou consigo finalizar, e ele de fato gera um movimento, que é o romaneio. Então, é um romaneio que vai justamente vincular ao faturamento do armazém. Né? Vincular ao faturamento do armazém. Eu acredito que eu fiz um movimento aqui, que foi da portaria, aqui, ó. Eu fiz um ticket e ele traz o ticket de origem. Todos os outros eu fiz manualmente, para agilizar o meu processo. Mas nesse aqui vocês podem ver que eu já até mudei também um pouco da tabela de classificação, para que a gente tenha diferenciação entre o úmido e o seco aqui, para que a gente consiga trabalhar com esses valores lá no serviço, né? Perfeito. Então, já partindo para o nosso serviço, para o nosso... vamos mostrar o extrato de movimentação, só para a gente ter a ciência do movimento que a gente fez, né? O extrato de movimentação, o próprio nome já diz, é como se fosse você lá no banco solicitando tudo que entrou e tudo que saiu do armazém. Novamente, fazendo um vínculo com o banco, que eu gosto sempre de fazer. Isso. Aqueles probleminhas do relatório que ele vai apresentar, como eu já falei, por conta da resolução, mas eu consigo dar um zoomzinho aqui. Acho que vai ajudar, né? Tá, perfeito. E aí eu tenho aqui um cabeçalho simples, onde eu tenho um depositante, eu tenho os movimentos, isso, produtor webinar 01, que eu criei, eu tenho aquela entrada de 50 mil quilos aqui, onde eu trago o úmido e a quantidade que entrou de fato, que é a seca. Aqui eu já tenho um desconto de classificação, e na última eu tenho um desconto de classificação um pouco maior. Nesse relatório eu não apresentei os itens, que eu não configurei, mas depois eu posso mostrar para vocês, ou deixar aqui no vídeo, como é que eu coloco. Aqui é dinâmico, todas essas bolinhas aqui eu consigo colocar umidade, impureza, ardido, partido, quebrado, tanto o índice aplicado, 14, quanto o percentual também aplicado. O percentual é o quilo que foi retirado. Então eu coloquei 14,5 e tirou 100 quilos. Então eu consigo trazer essas informações aqui. Como o relatório é dinâmico, eu não coloquei nenhum, até mesmo porque eu usei só um tipo de umidade, tá? Aqui tem os totalizadores, né, desse movimento. Já tem uma quebra técnica aí, por exemplo, o nosso sistema ele já calcula a quebra diretamente aí. Então, isso aqui evita que você tenha prejuízo quanto mais tempo o grão permanecer armazenado, o sistema já vai calculando, fazendo essa retenção aí. Exato, hoje eu tenho 352 de quebra, então se eu fizer uma estimativa de uma quebra aqui,
Joga para... Vou colocar julho, 30 de julho. Vai dar o zoom. Voltou. Deu os 352. Na verdade, você... Não, deu 352, ele sempre vai continuar, né? Isso. Porque ele é a quebra técnica até no dia 29. Mas aqui, ó, do lado de cá, é onde eu tenho uma quebra estimada até a data que eu coloquei no conservatório. Na verdade, você colocou retroativa, né? Isso, eu coloquei uma data retroativa. Então, hoje eu tenho esse saldo, porque a minha quebra não vai mudar, mas se eu quisesse ver quanto estava a minha quebra no dia 30/7, eu tenho essa flexibilidade de ficar trabalhando com isso. Exato. Muitos clientes acabam utilizando isso, por exemplo, o produtor chega para ele, vou deixar o grão contigo até o final de outubro. Quanto de quebra vai dar? Até para ele saber, poxa, vou ter que pagar, além de pagar armazenagem, etc., o grão vai quebrar, eu não vou ter aquele estoque todo, né? E aqui já dá para você simular e evita, viu, acho que até um questionamento que alguns fizeram, que esse seria tipo de cobrança, né? Um tipo de cobrança, né? Aqui o sistema ele já retém o produto em si. Já retém o produto. Exatamente. Então, para a gente olhar para esse cenário desse produtor 1 aqui que eu utilizei, eu tenho 30 de entrada na primeira, 49.950, uma saída aqui de 40, onde o saldo dele voltou para 9.500, depois eu fiz outra entrada. Quando a gente chegar no faturamento de serviço, a gente volta aqui e eu mostro esse relatório para vocês aqui já com as informações calculadas, né? Perfeito. Acho que já pode ir direto no faturamento aí para... Quero mostrar uma coisa que eu acho importante, que é qual é o mecanismo de configuração. Depois que a gente estabeleceu aqueles valores, né, depois que a gente chegou no nosso valor de cobrança, aqui a gente cria uma ocorrência. Então, aqui eu falo que é a cada romaneio, aí a gente volta lá no por evento. Aqui é um evento, romaneio de entrada, prestação de serviço, o serviço é de recepção e expedição, onde eu estou cobrando tudo junto, e aqui um ponto bem importante, onde eu estou falando do meu úmido. Quando eu estou falando de por evento, principalmente na recepção, eu estou falando de cobrar valor em cima de peso úmido. Posso cobrar em cima de seco? Normalmente, mas você vai gastar para chegar no seco, né, no líquido. Então, a gente recomenda que se trabalhe com o peso úmido. E já na armazenagem, como você já limpou... Ou trabalho seco. Você trabalha com seco, né? E aqui os valores, né? Quando a gente falou dos valores da tabela, aqui a gente consegue a variação, ó. Qualquer uma das classificações que isso aqui é uma tabela aleatória que eu coloquei, eu comecei de 25 como padrão e coloquei um percentual ali de 0,30 para ele crescendo, 0,13 para ele crescendo, e aí eu tenho, até 14, eu vou te cobrar 25. Se for 14,10, eu já vou aumentando a minha taxa de cobrança, né, em relação ao cálculo, ao serviço de padrão. Né? Não existe lanche grátis. Quanto mais úmido, mais eu gasto para processar esse grão. Mais eu gasto para padronizá-lo, para depois guardá-lo. Então, nada mais justo do que o armazém receba mais. Então, está um daqueles pontos de falha que a gente colocou. Às vezes, os armazéns não têm essa régua para poder medir exatamente o que eu deveria receber a mais pelo fato de estar recebendo o grão úmido. E a gente tem situações, teve relato, né, de alguns clientes que realmente foram receber grão esse ano e sequer a umidade tinha dentro da aplicação, porque trabalharam com carga úmida. Então, poxa, você precisa calcular e se faturar em cima disso. Aqui eu estou com um exemplo de uma armazenagem, aqui eu peguei uma móvel, onde eu tenho o tipo de ocorrência, uma quinzena móvel, se fosse quinzena fechada, teria o nome aqui de quinzena fechada, aqui eu já trago um peso seco, aqui já tem a quinzena móvel, que foi um outro nome que eu dei, e aqui o valor ele já não é mais por tabela, ele é fixo em cima de uma saca. Eu usei um valor aleatório. Isso, também. E nesse caso aí, Araújo, poderia ser diferencial por pessoa, né? Poderia. Aqui, ó, a gente pode trabalhar, ó, nesse caso aqui, da cobrança móvel, esse aqui é a quinzena móvel, eu vou aplicar apenas para um produtor webinar 2. O produtor webinar 1, ele vai entrar na cobrança padrão, que é a outra cobrança que eu tenho ali. Aquele exemplo que você acabou citando lá atrás, que é, por exemplo, se eu estou na cooperativa, ou, por exemplo, imagina um grupo familiar. Para o grupo familiar, eu vou trabalhar com uma tabela X, ou um tipo de cobrança tal. Para o terceiro, para o vizinho, etc., eu vou ter um diferencial. Por qual motivo? Poxa, eu estou aqui para os sócios, eu estou dando uma condição um pouco melhor, especial, né? Nesse aqui eu coloquei também, que é uma armazenagem fechada, ela está vendo aqui, totalização quinzenal, né? Também é pelo seco líquido. Coloquei que as pessoas o produtor webinar 1, e aqui um valor eu coloquei 20. Também aleatório, mas que aqui a gente consegue diferenciar as pessoas para esse tipo de cobrança. Na nossa aplicação, nós temos outro mecanismo,
que é não trazer essas pessoas relacionadas aqui dentro e ligar elas a um grupo de depositantes. Ao grupo depositante, onde eu posso ligar vários trades ou várias pessoas que não são do mesmo CNPJ, do mesmo CPF ou CNPJ, lá dentro, que facilita, né? Uma agrupadora, até para tirar relatório. Mas eu prefiro trazer para vocês aqui a questão de deixar claro na ocorrência. Tá? Então, seria mais ou menos essa configuração. Fiz as entradas, eu já tenho meus valores de umidade, tenho minhas ocorrências aqui, tanto as minhas por evento, que é a de recepção que eu mostrei, que é vinculada à tabela de classificação, quanto as ocorrências de totalização quinzenal fechada, quanto a de quinzenal móvel, né? E a partir daí a gente começa a fazer algumas vou fechar todos aqui e abrir novamente, alguns cálculos, né? Então, aqui, nosso menu de calcular serviço aqui é esse, e aqui é onde eu vou determinar o que eu vou cobrar ou não, porque até então, o sistema ele vai só armazenando aquilo no banco de dados e te dando visibilidade de previsão. Nada ali ainda está sendo efetivado, que é aquilo que a gente falou para vocês, né? Você tem a flexibilidade de mudar. Então, você pode acompanhar e você efetiva quando você vai, de fato, fazer o acerto com o produtor que está ali na mesa, na sua frente, né? Então, como a minha primeira entrada lá, vocês perceberam, eu coloquei retroativo para a gente ter a armazenagem, eu fiz ela em maio. Então, vou colocar aqui até a primeira quinzena de maio, para vocês verem a entrada daquele primeiro produtor, do Webinar 1. Então, eu tenho só recepção. Por que eu tenho só recepção, né? Se a gente pegar lá na ocorrência dele, aqui de serviço, eu disse que ele tem uma quinzena de carência. Então, para a primeira aqui, ó, a carência, a cada recebimento, eu dei uma quinzena. Então, quando eu te pedi a data de entrada dele, que ele entrou no mês de maio, ele entrou lá no mês no dia certinho do mês de maio, lá no dia 8/5, então, eu já dei uma carência de quinzena para ele, então não vou ter cobrança em cima desse faturamento de serviço. Então, por isso que está aqui. Nesse caso, ele está em azul, porque eu já fiz a confirmação para facilitar a nossa vida ali, né? Mas se eu avançar uma quinzena aqui no mês de maio, eu já consigo perceber uma mudança. Isso aqui na nossa tela de cobrança de serviço ainda, onde eu trago uma armazenagem, né, que já me está dizendo aqui, ó, que é relacionado à segunda quinzena do mês 5, que inicia 16/5 e finaliza 31/5. Então, já me está trazendo os 30 dias fechados relacionado ao mesmo movimento, ao mesmo romaneio, né? E aqui você pode perceber que tem outra recepção. Fala, pô, Araújo, mas cobrou outra recepção, a recepção não é por evento, é só uma vez? Não. Aqui também vocês conseguem perceber que já é um outro romaneio, né? Então, eu já consegui trazer para vocês aqui na visualização uma quinzena e 2 recepções. E se eu aumentar para o mês de junho, aí começa a gente a trazer, de fato, as soluções de resultado aí que vocês precisam. Que, ó, se a gente olhar aqui, eu tenho para o romaneio 1 apenas uma cobrança de recepção e uma de armazenagem, e aí a gente teve aquela saída, que depois eu mostro para vocês, que ela foi na segunda quinzena de maio, e aqui eu tenho a entrada do romaneio 2, e ele foi de 49, mas ele teve uma saída, então depois, ó, na primeira quinzena ele cobrou no valor em cima dos 49, e depois ele conseguiu, depois da saída ele já pegou só o que restou dele e foi calculando a armazenagem apenas do que ficou de fato armazenado, ele não ficou cobrando em cima da quantidade inteira daquele romaneio, né? E aí, voltando lá nos relatórios, eu vou mostrar para vocês como que seria essa visualização de previsão desses serviços, né? Eu vou colocar aqui lá para o mês de maio. Esse aqui é o nosso relatório, o nome dele já diz ali, né? Previsão de serviços prestados analíticos. Em Excel, né? Em Excel, isso, em Excel. Eu vou colocar o nosso depositante, produtor Webinar 1, vou colocar o produto soja. E aqui que vocês vão conseguir entrar naquele detalhe que eu mostrei no grid, com muito mais detalhe, com muito mais informação. Ele vai abrir o Excel. Tem que ir lá abrir o Excel. Vou arrastar o Excel para o outro lado aqui. O Excel muita gente gosta, até porque dá para trabalhar o dado lá, né? Tá conseguindo ver o Excel? Sim. Tá tranquilo, né? Aqui, ó, ele traz aquela visibilidade, mas agora ele traz dentro do Excel, onde você consegue manipular dados, inserir filtros. Então, eu vou inserir um filtro aqui rapidamente. A gente tem outras possibilidades, né, Ferreira, de colocar a tabela dinâmica, de fazer algumas outras modificações no Excel, mas eu vou resumir aqui. Então, se eu pegar a informação
do romaneio aqui, vamos chegar aqui no filtro e vamos filtrar por romaneio. Quero só o movimento do romaneio 1. Ó. Tudo que foi movimentado no romaneio 1. Eu tenho faturado, que eu faturei. Eu tenho, aí eu vou entrando, né? Já gerei uma ficha, que é uma informação do sistema. O início dele foi dia 1/5, aqui porque ele está dentro da quinzena. A quantidade foi 30 e a umidade dele era 14. E aí estava vinculado a minha tabela com 25 por tonelada. E eu faço o cálculo. Isso. E o mais importante, se você fizer um soma aí nesse 750,6,6, você vai ter o volume que eu teria recebido dessa movimentação, né? Dessa movimentação. Que vai dar exatamente os 12,750. Não está mostrando aqui, né? Não tá mostrando mas somando 6 mais 6, vai dar... Facilmente a gente chega. E aí que é justamente aquela questão, né? O quanto a sua unidade armazenadora está deixando na mesa, né? Se você não está fazendo esse controle, porque se for fazer isso manualmente, ou por mais que você crie uma planilha de Excel, obviamente as coisas ficam difíceis quando você tem uma movimentação de 20 caminhões por dia, ou mais do que isso, com tempo de armazenamento. Então, quando você tem a aplicação, ela transforma isso de uma maneira bem mais fácil. Basta definir, parametrizar, e o sistema faz a aplicação. Isso. E aqui eu filtrei o romaneio 2, para vocês verem, eu não faturei nada, então aqui, ó, se vocês quiserem filtrar pelos faturados e previstos ali, né, para a gente também ter a visão de o que eu já faturei, o que ainda é previsto, o que eu tenho para cobrar, depois do consigo somatório, que eu filtrei pelo 2, o mesmo mecanismo aqui, ó, agora vocês podem ver que ele está cobrando por tonelada, né? Por tonelada, e já não é R$25 mais, ó, agora ele já é R$25,25, porque ele já está na relatividade 14,20. Ou seja, mais umidade, mais foi cobrado. Aquele exemplo que eu disse da saída, aqui fica bastante claro, ó, porque esse aqui ele saiu parcialmente. Então, aquele outro saiu total, então ele cobrou as 2 quinzenas e encerrou a cobrança. Nesse aqui, como ele saiu parcial, a gente consegue ver a diferença. Ele pegou o serviço que é de armazenagem, jogou 20 centavos e na primeira quinzena, onde ele estava com o romaneio cheio, ele cobrou 3.990. Já na outra quinzena aqui, que está na quinzena de junho, né? Na segunda quinzena de junho, onde já tinha efetuado a saída daquele grão, você tinha saído 10 mil, então sobrou daquela entrada 9.950. E aqui tem outro exemplo bacana da gente mostrar para vocês. A diferenciação do peso úmido do seco. Aqui a gente teve desconto de classificação. Então o meu úmido está na minha recepção, cobrei 20. Cobrei mais. Depois que ele seca, aí eu armazeno, obviamente, com peso seco. Eu não vou armazenar 20, né? Porque eu estou armazenando 19.950. Então, depois da saída dos 10, todos os outros períodos para frente, ele cobrou só apenas em cima da quantidade 9.950. E aqui da mesma forma, se a gente somar aqui não vai dar, mas é por conta do evento aqui, né? Do compartilhamento. Mas eu também consigo fazer uma somatória simples aqui e ver quanto que esse romaneio me deu de resultado, né? Exato. Vamos passar ali rapidamente, vou tirar o filtro aqui. E esse é um filtro que eu coloquei no Excel simplesinho. Qualquer um fácil. E aqui os filtros de status, quero saber só os meus previstos. Então aqui eu tenho só um faturado. Mas se eu voltar lá no meu serviço, né, e fazer estou visualizando ele aqui de novo, e se eu calculasse todo ele, e ele ficasse todo azul aqui, eu ia ter todos esses caras calculados lá. Então eu teria no meu relatório também essa visibilidade. Exato. Aquilo que eu vou faturando, por exemplo, que a gente deu como dica mensalmente, ali já vai faturando e já vai eliminando o que está faturado. E aqui, para quem gosta de mais detalhe ainda, aí esse aqui a gente gosto muito de falar dele, que eu participei da criação dele inteira, né, Ferreira? Então, esse é o nosso mapa de cálculo. A gente já tem um serviço prestado analítico e a gente tem todo um mapa de cálculo. E é onde eu vou mostrar para vocês a questão da quinzena fechada, da quinzena aberta lá. Opa, beleza? O que eu não coloquei? Produto, webinarão, produtor, safra, maio, setembro. Vamos ver se ele vai conseguir pegar aqui agora. Não, eu tenho ele. Tinha faltado a safra. Eu não coloco a safra, ele não traz a informação. Eu trouxe a safra. Então, esse aqui é uma abreviação que a gente usa para dar um pouco de referência para vocês em relação à quinzena. Se a gente observar bem no detalhe dela, ele está falando que é 2020, 5.1. 2020, 5.2. Quinzena do... Isso. Ele me dá qual é o serviço que está prestado. Então, esse aqui é o serviço de recepção e expedição, e o de armazenagem. O de armazenagem ele é o tipo de serviço 1. Isso relacionando ao nosso cadastro na aplicação, né? Ele está me dizendo aqui que é valor, então se fosse um serviço por retenção,
ali de produto, ele me traria aqui. Aqui ele traz o romaneio de entrada, de saída. Aqui ele traz a data do romaneio, porque a gente consegue comparar as carências ali, o início da carência. Eu vou colocar tudo num quadro só, para ficar bastante didático. Ó. O romaneio tem data de entrada 8/5. Isso. E ele teve data de carência. Então, esse romaneio 1, ó, sem carência. Por que ele está sem carência? Porque é um serviço de prestação de serviço, ele é por evento. Já que quando a gente olhar aqui, eu vou pintar um amarelinho. O primeiro, aqui que é de armazenagem, ó, ele está falando que é um romaneio que é uma totalização quinzenal, ou seja, ele é por período, ele é quinzenal, ele tem uma carência, e aí ele até some, ó, a primeira cobrança igual da armazenagem, se a gente pensar aqui, ó, que aqui na recepção tem 1,15, mas como ele teve a carência, ele está dizendo que eu tenho uma carência e ele vai cobrar o serviço só a data da carência do 5 só do dia 16 ao dia 31. É onde eu consigo, de fato, mapear se a minha cobrança, se o sistema está fazendo o justo, né? Está fazendo o certo para o cliente. E aqui a gente desce naquele detalhe que eu mostrei para vocês em relação já saiu, então. Saída parcial. Aqui ele traz outras informações bastante importantes que a gente pode mostrar para vocês em outras oportunidades. Quantos dias esse cara está armazenado, quantos dias ele foi cobrado, né? Porque é por quinzena, como ele está te mostrando o início e o fim da quinzena, ele está dizendo quantos dias. No caso da quinzena aberta, ele mostraria, naquele exemplo que eu usei, de 5, 10 dias. Então, eu consigo trabalhar com essas situações, né? Exatamente. Bom, pode ir, Pedro. Não, tranquilo, até o pessoal que está perguntando, obviamente, aí, depois pode entrar em contato conosco, se alguém tiver com dúvidas da maneira como se aplica isso, a gente pode entrar, tem o nosso time de especialistas também que pode estar conversando com vocês para entender a realidade de vocês, para oferecer a melhor solução, tá? Que é o que a gente ajuda muito, é justamente isso, como levar os armazéns efetivamente a faturar mais serviços, visto que de certa forma, com o sistema ele deixa mais simples, né? Deixa bem simples, tá? Deixa bem simples. Mas... E aqui para finalizar e fechar esse mecanismo, eu fiz um faturamento apenas desse período, aqui já deixei como exemplo. Depois que a gente faz o faturamento no CIA, ele gera uma ficha desse faturamento, né? E a partir daí que começa a gente trabalhar com de fato, o resultado, ver aquilo. Então, eu tinha faturado apenas o serviço de recepção, lá, né, de prestação de serviço. Eu já vejo que é um serviço de prestação de serviço aqui no detalhe da minha ficha, depois de faturado. R$750. E o valor aqui embaixo está R$750. E aqui eu gero um título a receber diretamente para o meu financeiro. E eu vou mostrar aqui o título no financeiro, não vou passar como pendente, não vou abrir lá todos os mecanismos, mas ele já gerou um título muito fácil de você entender, de quem para quem, aqui a data do vencimento, qual é a ficha que ele está relacionando, aqui ele está como pendente porque ele tem que liberar ele para entrar. Aqui você consegue depois fazer seus apontamentos ali, né, de centro de custo, de plano de contas, né, para onde que foi esse dinheiro. Então, a gente consegue integrar o faturamento de ponta a ponta, desde a hora que começa o romaneio, né, desde lá da portaria até onde gera o financeiro, e a gente tem um resultado que, de fato, é o valor, né, é o resultado, é o custo, onde a gente está falando aqui desde o início, o cuidado que a gente tem que ter com essa grana que eu não tenho visibilidade. Tá, perfeito. Só colocando aqui para poder finalizar, o pessoal falou sobre integração de banco de dados, já teve um time, pessoal nosso que já andou respondendo, a Ciacom, viu, só para colocar, a gente desenvolve projetos custom com integração independentemente na base de dados, dá para fazer integração banco-banco, dá para fazer integração via web service, tá? E então nós temos os nossos especialistas, basta entrar em contato conosco, através das plataformas, redes sociais, ou mandar um e-mail para o comercial@ciacom.com.br. Nós temos também clientes que estão participando aqui desse webinar, e que se precisarem de algum apoio, seja para subir o módulo, seja para que a gente melhore esse processo de cobrança de serviços, tá? A gente está aqui justamente para poder enriquecer e fazer com que vocês faturem mais, tá? E nesse processo, Araújo, você tem mais alguma coisa para colocar? A gente acabou avançando aqui, já estamos com 1h20. Eu fiz um exemplo aqui do Produtor 2, onde a gente fala um pouquinho onde a gente mostra, eu coloquei uma quinzena fechada e coloquei uma quinzena móvel, que foi o que a gente falou lá no início, né?
Então, não vou nem mostrar os serviços prestados analíticos, porque é o mesmo mecanismo, né, de calcular serviço, de faturar serviço, é o mesmo mecanismo. Mas eu acho interessante a gente mostrar, Ferreira, quando a gente está falando de armazenagem móvel, quando a gente fala da data de entrada, né, aqui, e a gente consegue ter as datas corridas aqui, tá vendo? Que naquela era, isso, era móvel, lá era 1/15, 16/30, 1/15, 16/30. Nesse aqui, por mais que eu fiz a entrada no dia 1, e foi proposital eu fazer essa entrada no dia 1º/7, para um mês de 31, justamente para vocês verem que para esse mês, aqui, ele vai mudando, ó. Tá vendo que nesse aqui ele vai iniciar a quinzena no 15, no outro mês, por ela ser móvel, ele vai iniciar no 14. Então, ele vai sempre fazendo isso. Se fosse uma entrada no dia 5, como eu usei no exemplo, seria dia 20, o final da quinzena. E aqui ele traz as mesmas condições de informação, né? Dias cobrados, carência, o tipo do valor, ali no caso, ali a umidade, ó, nesse aqui, tem a diferenciação também, ó. 15 por 15 ele já cobrou um pouco mais e tal. 15 ele já cobrou um pouco mais também, porque eu já aumentei um pouco ali minha classificação, o valor aumentou e aqui ele traz detalhado essa informação de valor, já bem detalhado para o cliente. Aqui o percentual de taxa de quebra. Aí esse é o serviço já acumulado, né? Seria o valor ali, né? 5.000, 2.567, né? 2.000, serviço acumulado. Esse aqui tem essa vantagem, ele traz item a item, aqui, tanto da armazenagem quanto da recepção, e aqui ele traz acumulado, sem necessidade de a gente fazer aquela soma. Então, o mapa, ele tem essa diferença do prestado analítico. Ele já traz o serviço até acumulado. Perfeito. Então, falando de aplicação, acho que eu encerro e aí a gente fica à disposição para fazer. Aqui bacana. Tem uma diretoria bastante longa aqui para frente. Sim, perfeito. Não, bacana, obrigado. Perfeito. Bom, ok, pessoal, acho que a gente conseguiu percorrer o nosso tópico, tá? E voltando aqui à apresentação em si, tá? Acho que é importante a gente salientar sobre qual que era o principal objetivo nosso aqui hoje, que eu acredito que a gente conseguiu atingir, tá? Que é justamente aumentar, estratégias para aumentar o faturamento do armazém de vocês, tá? Então, nós temos alguns clientes aqui, deixei o recado, procure o nosso time de suporte. Para quem não conhece efetivamente as nossas aplicações, os nossos analistas estão aptos aqui a poder entender a realidade de vocês, isso é muito importante, tá? Entender o que vocês precisam para depois que a gente consiga entregar a melhor solução. Mas o fato, efetivamente, é que nós temos as responsabilidades do armazém geral, elas são imensas, conforme eu repeti, então por isso é muito importante, são milhões que a gente guarda nas nossas estruturas de armazenamento, e é muito importante conhecer os custos para saber quanto que você pode cobrar do serviço, que isso pode variar de região para região, tá? E, assim, tem algum questionamento aqui sobre geração do financeiro, assim, pessoal, tudo isso aí depois o nosso time pode entrar em contato com vocês para entender melhor a necessidade de cada um, tá? Mas aí, os pilares são bem esses, né, Araújo? Primeiro, o pano de fundo, né? A responsabilidade do armazém é gigante, tá? Se a gente falar que, citando um exemplo aí bem baixo do seu armazém, por exemplo, de 150 mil sacas, que ele até gira mais, mas só de recepção, fazendo uma conta aqui, se ele armazena ali, por exemplo, com 150 mil sacas, 150 toneladas, vezes, se eu cobrar, sei lá, que seja 5, enfim, estou falando de alguns milhões aqui, não vou fazer essa conta aqui agora, porque o sistema faz isso automaticamente, então não vou ficar quebrando a cabeça aqui. Então, a grande questão é essa, né? Muita grana envolvida para armazenar, e o armazém precisa ser remunerado por isso. Então, não deixem dinheiro na mesa, tá? Não fiquem operando no escuro, existem aplicações, como a nossa, obviamente, aqui a gente está falando, para poder transformar a vida de vocês, deixando ela um pouco mais fácil. Agradeço, Araújo, aí, pelo apoio aí, pelo tempo dedicado aí a trazer um pouco mais de luz sobre essa questão de faturamento dentro de armazéns gerais. Espero, pessoal, que vocês tenham gostado. Vocês vão depois receber o e-mail com o link. Isso vai estar, esse webinar vai estar disponível vai estar disponível. Acho que teve pessoal aí que faltou energia, não conseguiu acompanhar, viu, pessoal? Mas vai estar disponível depois no nosso YouTube. Vocês vão receber no e-mail que vocês fizeram um cadastro aqui no webinar, com detalhes a respeito
da publicação desse webinar. E a gente vai disponibilizar também, em breve, acredito que na próxima semana já está disponível, um e-book, né, Araújo? Que a gente vai tratar justamente disso que a gente conversou. Então, vai ser um material bem interessante para vocês, onde a gente vai falar justamente de dicas, tá? E ferramentas para vocês controlarem melhor o faturamento do armazém, com a possibilidade de ampliar esse faturamento, ou seja, aumentar o faturamento e ter um maior resultado, ou seja, lucro dentro da sua unidade armazenadora. Perfeito? Beleza. Eu agradeço, Ferreira, o convite, né, de estar compartilhando um pouco do que a gente faz no nosso dia a dia aqui com todo mundo, né? Isso. É bastante importante a gente compartilhar essas informações e esclarecer e tentar levar um pouco mais de luz para muita gente. Então, agradeço a oportunidade. É isso aí, gente. Muito obrigado. Vamos encerrando. Acabamos estendendo um pouco, mas foi bom que a interação foi bacana e isso ajuda e contribui muito para a discussão. Perfeito? E mês que vem a gente teremos outro webinar e vocês em breve ficarão sabendo. Um abraço, bom descanso para todo mundo aí. Até mais, Araújo. Boa noite. Até mais.